Evaldo Borba e esse é o nono episódio. Ao longo do curso de engenharia lá no Cefet, eu comecei a fazer alguns estágios, mais para o fim do curso. O primeiro estágio que eu fiz foi na Xingu Engenharia. A Xingu era uma empresa que foi constituída por dois ex-moradores da CEL e, aliás, dois ex-estudantes de engenharia do Cefet, chamado Nereu de Brito e Vadir de Cufa. Eu era mais amigo do Vadir, mas também era amigo do Nereu. E eu fui fazer esse primeiro estágio lá na Xingu, na área de desenho e de projetos, coisa assim bem básica. Na época se fazia desenho em papel vegetal e caneta nanquim. Hoje nem se pensa em fazer isso. Depois que eu saí do estágio lá da Xingu Engenharia, eu fui estagiar no governo do estado, lá na Secretaria de Estado do Interior, e o secretário de Estado era Nelton Friedrich. E quem era meu líder lá nesse estágio era um ex-aluno do Cefet, também ex-morador da Casa do Estudante, chamado Lídio Sasaki, que era muito meu amigo. Nessa época eu já estava no final do curso e finalizando o meu período de moradia lá na Casa do Estudante. Lembrando que lá na Casa do Estudante você podia morar o tempo do curso mais um ano. Então, no caso do curso de engenharia, eram 5 anos mais um. Só que lembrando que eu tinha queimado um ano de curso lá na Universidade Federal, de tal maneira que eu saí da CEL já ali terminando o curso de engenharia do Cefet. Quando eu saí da CEL, o impacto é grande, porque lá na CEL a gente estava acostumado com um certo conforto, né? Ou seja, você pagava ali uma mensalidade pequena e tinha um conjunto de serviços lá à sua disposição, né? Alimentação, tinha uma lavanderia e assim por diante. E aí eu saí da CEL e fui morar, adivinha com quem? Um ex-celense, meu amigo, chamado Aloísio Pauli. E nós fomos morar juntos, dividindo o apartamento, ali perto do Centro Cívico, do lado do Palácio do Governo, numa rua chamada Rua Alberto Foloni, num prédio que tinha lá no Centro Cívico, que a gente chamava um paliteiro, que ficava do lado de uma igreja quadrangular, bem pertinho do Palácio do Governo. E como eu sempre fui e sempre tive um espírito empreendedor, eu e o Pauli, o Luiz Pauli, que era engenheiro civil, nós resolvemos montar um escritório de projetos. Veja bem. Então, montamos um escritório de projetos. Eram duas empresas. Uma empresa era minha, a outra empresa era a empresa do Paulo. E nós criamos, então, empresas associadas. O nome da minha empresa era Norte Engenharia de Projetos. E o nome da empresa do Paulo, se eu não me engano, era Meta Engenharia de Projetos. E nós criamos essa empresa, a minha empresa focada em projetos elétricos e telefônicos, e a empresa do Pauli, focada em projetos de engenharia civil, em especial de combate contra incêndio. E, sinceramente, foi até bom. Foi até bom. Ganhamos um bom dinheiro, eu e o Pauli, mas por motivos, outros motivos, até motivos pessoais, tivemos que fechar as empresas. Essas duas empresas funcionavam numa casa bonita, lá em Santa Felicidade, na rua Francisco Dalla Libera, um lugar maravilhoso que nós arrumamos lá em Santa Felicidade para montar a nossa empresa, as nossas empresas.
mas por motivos outros tivemos que fechar a, a, a empresa. Eu fechei a Norte e o Paulo acabou fechando um pouco mais tarde a Meta. E como é que eu tinha que sobreviver? Eu tinha que arrumar um emprego. E eu arrumei um emprego, adivinha onde? Lá com meu amigo Vadir e com o meu amigo Nereu. Arrumei um emprego na Xingu. Agora não mais de estagiário, mas de supervisor de obras. Então, eu deixei de ser estagiário e passei a ser efetivamente funcionário tocador de obras na área de montagem de instalações elétricas, industriais e assim por diante. E aqui eu vou contar para vocês uma coisa. Como eu fui trabalhar na Xingu, eu resolvi alugar um apartamento mais perto do local de trabalho e arrumei um pequeno apartamento ali na rua Nilo Cairo. Para quem não sabe, a rua Nilo Cairo é a continuação da rua André de Barros, que vem lá da Praça Rui Barbosa, Curitiba, e vem descendo. Quando ela atravessa a rua Mariano Torres, ela deixa de chamar Rua André de Barros e passa a ser chamada de Rua Nilo Cairo. E ali, quase na esquina, tem um edifício chamado Edifício Ricardo. É um edifício meio de má fama, né? Os apartamentos eram muito pequenos e eu fui morar num desses apartamentos ali na rua Nilo Cairo e aconteceu uma tragédia. Então, como eu já estava trabalhando na Xingu, eu peguei um carro lá da Xingu, que era uma Kombi cabine dupla e com carroceria, uma Kombi diesel. Peguei toda a minha mudança lá da rua Alberto Foloni, botei dentro da Kombi, ali naquela parte da cabine dupla. Não botei na carroceria, botei na cabine dupla. E a minha mudança cabia toda ali. E aí o que foi que aconteceu? Eu parei a Kombi em cima da calçada, na frente do edifício Ricardo, ali na rua Nilo Cairo, para fazer o descarregamento. E eu estava sozinho, imagina, fazendo a mudança sozinho dentro de uma Kombi. Não estava bem de vida, concorda? Não estava bem de vida. Mas falei lá com o porteiro era seu Hélio, eu me lembro o nome dele, seu Hélio. Falei, seu Hélio, eu vou deixar a Kombi aqui na frente e vou carregando essas sacolas de roupa e levando lá. Eu morava no quarto andar, apartamento 415. E aí eu vou levando e o senhor dá uma olhada para mim? Ele falou, não, não tem problema não. Não tem problema. Levei as primeiras duas sacolas de roupa lá para cima e aí quando eu voltei, não acredite, tinham arrombado a porta da Kombi da Xingu e tinham levado tudo. Roubaram as minhas roupas, roubaram as minhas coisas, roubaram a minha mudança. Inacreditável. Eita dia, viu, que eu praguejei. Fiquei praticamente com a roupa do corpo mais alguma coisa, né? Tudo que eu tinha de documentos, tudo que eu tinha de materiais, de livros, ou seja, o ladrão estava afim de levar tudo mesmo. Eu fiquei quase sem nada e tive que retomar praticamente do zero. Então esse foi meu, vamos dizer assim, início de vida profissional, trabalhando agora de supervisor de obras de montagem, instalações elétricas lá na Xingu Engenharia e morando no edifício Ricardo, ali na rua Nilo Cairo, quase perto da rodoviária de Curitiba. No próximo episódio, vou falar das mudanças que ocorreram na minha vida. Alguma coisa estava me dizendo
que eu não deveria continuar com a engenharia, que eu deveria ir para outro ramo. E aí vou deixar vocês na curiosidade para saber qual foi o ramo que eu segui a partir daí. Um grande abraço a todos e até logo.